Como usar os filtros avançados. Olá, sejam muito bem-vindos a mais este treinamento. Neste treinamento, mostraremos os filtros avançados do extrato. Estes filtros nos ajudam a organizar a visualização dos dados mais específicos, fazendo com que o sistema traga aqui na tela apenas as informações mais relevantes para o momento da nossa consulta. Como podem notar, todos os filtros do nosso extrato ficam aqui no lado esquerdo e são recolhíveis. Clicando aqui neste sinal de mais, revelamos todas as possibilidades disponíveis. Nos filtros avançados, começando de cima para baixo, temos a data de experiência, avaliação, registro, edição, tratativa e disparo. Vou explicar como funciona cada uma delas. A data da experiência é literalmente a data em que seu cliente teve contato com a sua empresa, ou seja, o dia em que ele fez uma compra, contratou um serviço ou foi atendido. Essa data é informada na base de dados que é disponibilizada para disparo pelos nossos analistas, ou se você faz a pesquisa de forma integrada, é a data que você enviou no parâmetro indicado na nossa API. A nossa próxima data é a data de avaliação. Ela se refere à data em que o cliente fez a avaliação da pesquisa. É importante diferenciar estes filtros para que a consulta faça sentido. Por exemplo, imagine uma única transação que aconteceu no dia 10. O cliente teve a experiência nesse dia, porém ele avaliou a pesquisa apenas no dia 15. Por isso, só veremos essa transação se filtrarmos o dia 10 por data de experiência ou o dia 15 por data de avaliação, está claro? Pois bem, vamos seguir agora com o filtro por data de registro. Como o próprio nome nos sugere, essa é a data em que a pesquisa foi registrada no sistema. Portanto, não é nem a avaliação, nem a data de experiência e nem a data de disparo, apesar de nada impedir que essas datas coincidam. Para exemplificar, imagine que tenhamos uma transação registrada na quarta-feira. Se houver um disparo D0 programado, a data de registro será a mesma que a data desse primeiro disparo, mas digamos que houve um outro registro na segunda-feira. E além do D0, esta pesquisa também tem programado um disparo de lembrete D2, que vai cair justamente na quarta-feira. Isso quer dizer que, se filtrarmos pela data de registro da quarta-feira, só teremos uma transação, mas se filtrarmos pela data de disparo, teremos duas transações, o D0 do registro do dia e também o D2 do registro de segunda-feira, tudo bem? A data de edição é a data em que, porventura, possa ter ocorrido uma edição na transação, ou seja, se quisermos saber quais transações foram editadas numa determinada data, é só utilizar esse filtro. O nosso próximo filtro traz duas opções, a de status e também a data da tratativa. Aqui podemos escolher qual status queremos trazer e de qual data, como por exemplo, quais tratativas foram abertas nos últimos 30 dias, ou quais foram fechadas nos últimos 30 dias. O próximo é a data de disparo. Esse já fizemos um spoiler quando expliquei o filtro por data de registro, mas não custa nada reforçar. Digamos que eu queira saber quais transações foram disparadas numa determinada data, sem necessariamente me importar se é lembrete ou disparo inicial. Então utilizo este filtro. Agora, o que posso fazer é uma combinação de filtros, e isso eu ainda não havia comentado. Vou usar então o exemplo da data de disparo para isso. Aqui mais abaixo temos o filtro de canal de disparo e ciclos. Digamos que eu queira, por exemplo, que numa determinada data ou período, saber quantos disparos D0 foram feitos por e-mail. Então seleciono essas opções e automaticamente tenho o resultado listado aqui mais à direita. O filtro mais abaixo, tratativas, me permite selecionar se quero mostrar dessas transações apenas as que estão com tratativas ou as que não estão com tratativas.
ou mesmo todas sem distinção. O status de disparo permite ainda selecionar as transações que não tiveram um disparo efetuado. Assim, você poderá avaliar cada uma das transações que não chegou a ser disparada e seus motivos que pode ser, dentre outros, contato inválido. Da mesma forma, pode selecionar apenas as pesquisas que foram efetivamente disparadas, assim como as que foram apenas abertas pelo cliente, mesmo que não tenham respondido. Também pode selecionar as transações que foram respondidas e as pesquisas que apresentam coleta de dados, como quando aparece a caixa de diálogo, que solicita preenchimento no início da pesquisa ou após a sua finalização. Sobre o filtro de avaliações, podemos selecionar entre as opções de atributos positivos, negativos e não avaliados. Esses atributos se referem às classes ou, se preferir, os famosos likes e dislikes. Se selecionarmos atributos positivos, a lista trará apenas transações que tenham no mínimo um atributo positivo, ou seja, se todos os atributos naquela transação forem avaliados negativamente, então a lista não vai trazê-lo. A mesma lógica se aplica para os atributos negativos. Já no filtro de atributos não avaliados, a lista trará apenas transações que não possuem nenhuma avaliação de atributos, tanto positivo quanto negativo. As avaliações parciais são aquelas em que o cliente clicou na nota, mas não finalizou a pesquisa, clicando no botão Enviar. E os dois últimos se referem às transações que possuem algum tipo de comentário ou não possuem nenhum. Ainda temos o filtro de classificações de Machine Learning, com as opções Não foi possível classificar, Classificados, Aguardando classificações e Classificações inválidas. Cada uma delas vai trazer transações de acordo com o próprio rótulo do filtro, onde, quando não foi possível classificar, houve uma tentativa do modelo de Machine Learning, porém não foi possível definir uma tag. Quando classificados, a lista trará apenas transações em que os comentários possuem classificações do Machine Learning. Se aguardando classificações, o comentário está em processamento pelo Machine Learning e deverá ter as classificações realizadas em breve. E por último, classificações inválidas, onde, apesar de o comentário ter sido classificado, foi considerado inválido para aquele modelo de classificação, de modo a melhorar a sua acuracidade. No filtro de avaliações com edições, caso uma avaliação tenha sofrido alguma edição, podemos buscar pelas seguintes opções: refinada pelo colaborador, reclassificada pelo colaborador e alteração da nota por colaborador, todas referentes a alguma alteração realizada na transação. O próximo é a validação dos contatos. Aqui podemos restringir a visualização escolhendo entre as opções de e-mails válidos e e-mails inválidos. O filtro de bloqueio de disparo nos permite conhecer os motivos dos possíveis bloqueios, sendo eles por recorrência, quarentena ou sem saldo, calculadora. Ambas as configurações são feitas durante o setup de novas jornadas. Os filtros valor de compra e selos emitidos são bastante específicos e estão praticamente fora de uso, uma vez que essas opções são muito granulares. O nosso último filtro avançado é o de nota de avaliação, onde podemos selecionar uma faixa de notas ou apenas uma nota específica que queremos visualizar no extrato. Muito bem, estes são os filtros avançados do extrato geral. De forma combinada, é possível chegar a análises bastante aprofundadas. São várias as possibilidades. Espero que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas. Nos encontramos nos próximos treinamentos. Até lá!